Olá, pessoal! Quanto tempo, hein? Inicialmente, eu gostaria de dizer que a ausência de episódio nessas 2 semanas se deu por conta do trabalho no TJDFT, misturado com a reta finalíssima da Defensoria do Mato Grosso, que, se você está me ouvindo, acredito que provavelmente também fará essa prova. Além de diversas novidadezinhas que eu estou muito animado de compartilhar com vocês de primeira mão aqui no podcast por meio deste episódio. A primeira é que eu disponibilizei um material chamado Mapearei, da Defensoria Pública do Mato Grosso, em que eu mapeei nesses meses o edital em busca de temas espinhosos, pesquisei e entreguei mastigado e simplificado para vocês. Alguns dos temas, inclusive, já contaram com cobrança em concursos de primeira fase. Além disso, o material conta com todos, repito, todos os julgados dos informativos do STJ e do STF que vieram do Mato Grosso. Tem muito julgado relevante e, por serem do Mato Grosso, eu acredito que a cobrança possa ser ainda mais provável na prova ou mesmo nas fases posteriores, como discursiva ou oral, porque, e aqui eu quero que vocês repitam comigo, eu defensorarei. Inclusive, você que está me ouvindo e vai fazer a prova, desejo que nós possamos passar e sermos colegas muito em breve. E agora eu lembrei também que o material, ele também conta com uns tópicozinhos ali extras de penal, contando inclusive com um macete que eu criei para memorizar as hipóteses de furto ou roubo qualificado e as causas de aumento em vista aí das alterações legislativas que a gente teve em 2025. O sumário desse material vocês podem encontrar no meu Telegram ou Instagram, ambos são @defensorarei. Além desse material, a gente também contou com um site novo, é o defensorarei.com, www.defensorarei.com. Nele, a gente vai ter vários jogos jurídicos, sendo que a gente já tem dois lá, que um é um jogo de tabuleiro para memorizar os julgados de 2025 e outro é um jogo RPG para a gente poder memorizar os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto casos do Brasil como de outros países. E aí a gente pode memorizar tudo isso de uma forma mais prazerosa. Vai lá dar uma conferida. E tem muito mais coisa boa vindo por aí, hein? Mas chega então de tanta novidade e vamos para o que interessa nesse episódio: as resoluções da Defensoria do Mato Grosso expressas no seu edital. Pessoal, a gente vai começar com uma resolução que tem cara de prova de um jeito, porque ela trata diretamente de algo central na atuação institucional da Defensoria Pública. Quem pode ser classificado como assistido, quem pode ser atendido pela Defensoria. E aqui eu estou falando da resolução número 90 de 2017 do Conselho Superior, que fixa os critérios para o deferimento da assistência jurídica. O primeiro ponto importante já está logo no artigo 1º. A resolução estabelece uma presunção objetiva de hipossuficiência. De acordo com esse dispositivo, vai ser presumida hipossuficiente a pessoa que comprovar renda familiar mensal líquida de até 3, repito, 3 salários mínimos. Isso está no artigo 1º caput. Aqui já aparece um detalhe importante. A norma fala em renda familiar mensal líquida. Não é, então, apenas uma renda individual nem a renda bruta, mas uma renda familiar mensal e líquida. O próprio artigo explica como essa renda é calculada. O parágrafo 1º do artigo 1º, ele afirma que a renda familiar corresponde à soma dos rendimentos do casal e dos filhos que contribuam para o sustento do lar. Só que a resolução também prevê uma situação bastante comum, que é quando mais de uma pessoa contribui para a renda da família. Nesse caso, o parâmetro para a atuação da Defensoria pode chegar até 5 salários mínimos de renda familiar líquida, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 1º. Outro detalhe relevantíssimo aqui é a forma de cálculo dessa renda líquida. O parágrafo 3º do artigo 1º determina que, para aferir a renda líquida familiar, devem ser deduzidos os valores relativos ao INSS, ao imposto de renda e aos benefícios de programas oficiais de transferência de renda e assistenciais.
Ainda dentro do mesmo artigo, a resolução traz algumas regras importantes sobre quem entra ou não entra no cálculo da renda. Por exemplo, não vão entrar nessa conta para fins de aferição da renda familiar os filhos maiores de idade que estejam residindo temporariamente na casa ou também outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa. Isso está no parágrafo 4º do artigo 1º. Além disso, se duas ou mais famílias morarem numa mesma residência, mas elas tenham despesas separadas, cada família vai ser analisada separadamente para fins de aferição da renda familiar. E isso está no parágrafo 5º. Agora, um ponto muito importante para a prova: mesmo que a pessoa não se enquadre nesses critérios objetivos, o atendimento ainda vai ser possível. Quer ver como? O parágrafo 6º do artigo 1º estabelece que o defensor público pode analisar o caso concreto e prestar assistência jurídica se ficar demonstrado por avaliação econômico-financeira ou situação de vulnerabilidade que o interessado não tem condições de arcar com os custos de um advogado, e especialmente nos casos do artigo 4º, inciso 11 da Lei Complementar 80 de 94. Vamos relembrar esse artigo 4º? O artigo 4º, inciso 11 da Lei Complementar 80 de 94 fala que exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa, aqui está um termo já antiquado, mas eu vou ler como está, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado, é uma função institucional da Defensoria Pública. Então, aqui nesses casos listados no inciso, eles têm que ter ali um olhar especial para essa cláusula aí de atendimento na hipótese de não se enquadrar ali nos critérios objetivos. Então, aqui a gente tem esse critério um pouco mais flexível, permitindo a análise de vulnerabilidade econômica ou social, mesmo fora ali dos limites objetivos da renda. Outro ponto interessante aparece aqui no artigo 1º, parágrafo 8º. A regra de renda ela não se aplica quando se trata de interesses transindividuais, como é o caso dos direitos difusos ou coletivos, desde que o defensor constate hipossuficiência jurídica, social, cultural ou organizacional do grupo. Aqui, uma dica verdinha importante: façam um gancho com a segunda onda renovatória de acesso à justiça do Capelletti Gart, que trata justamente da vulnerabilidade organizacional. Passando agora para o procedimento de comprovação da hipossuficiência, o artigo 2º ele fala que no momento da entrevista, o interessado deve apresentar comprovante de renda para análise do defensor. Caso esse comprovante não exista, o parágrafo 1º do artigo 2º prevê que o assistido ele deve assinar uma declaração de hipossuficiência e apresentar ali os documentos que auxiliem na análise. Além disso, se o defensor perceber indícios de inconsistência nas informações prestadas, ele pode exigir pesquisa para a identificação do perfil social e econômico do interessado, conforme parágrafo 2º. Outro ponto que pode aparecer em prova está no artigo 3º. Se a pessoa não se enquadrar no critério de presunção de necessidade, ela ainda pode requerer a assistência jurídica ao DPG, demonstrando que, apesar da renda superior, ela não consegue arcar com o advogado e custas do processo sem comprometimento do próprio sustento ou da família. Agora, um detalhe importante: o artigo 4º prevê que, mesmo que a renda seja baixa, não vai se presumir necessitado quem possui patrimônio vultoso, um patrimônio ali muito abastado. Nesses casos, a situação ela deve ser analisada concretamente conforme o artigo 3º que a gente viu, que é aquele procedimento ali de requerer ao DPG. Prosseguindo, o artigo 5º trata da curadoria especial, que está prevista no artigo 72 do CPC. Vamos só relembrar aqui as hipóteses, já que a gente já vai fazer essa prova, então vamos pegar pontos importantes. Artigo 72 fala que a curadoria vai ocorrer, inciso 1, no caso de incapaz, se não tiver representante legal,
ou se os interesses do representante legal colidirem com os interesses do incapaz enquanto durar a incapacidade. O inciso 2 trata do réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não constituir advogado. A resolução ela estabelece que o exercício dessa função da curadoria especial não depende da verificação da necessidade econômica do beneficiário. Só que tem um detalhe: se o defensor perceber que o assistido tem condições financeiras, ele pode pedir para o juiz o arbitramento de honorários em favor da defensoria, conforme prevê o artigo 5º. Outro ponto interessante aparece no artigo 6º, que admite a prestação de assistência jurídica a pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos e atendam a 2 requisitos cumulativos, que são os seguintes: primeiro, não pagar a empregados ou prestadores valor bruto superior a 2 salários mínimos. E o segundo, não remunerar os sócios com prolabore ou lucros em valor bruto superior a 3 salários mínimos. Então, ali nos empregados, 2 salários mínimos, valor bruto, e no prolabore, valor bruto também superior a 3 salários mínimos. Agora, aqui uma dica verdinha também. Vocês notaram o que eu enfatizei? Na pessoa física, a gente olha o valor líquido da renda familiar. Na pessoa jurídica, conforme a resolução, a gente vai olhar o valor bruto ali com que ela remunera essas pessoas listadas. Outro tópico da resolução envolve os juizados especiais. O artigo 8º estabelece que, nas causas do juizado especial cível com valor de até 20 salários mínimos, a atuação do defensor vai ser facultativa, porque, nesses casos, não é obrigatória a presença de advogado, conforme a Lei 9.099. Pessoal, a resolução ela também organiza a lógica de atuação territorial da defensoria no atendimento. O artigo 10A, que foi incluído em 2018, ele disciplina situações de indeferimento da assistência jurídica, negativa de atendimento ou encaminhamento do assistido para outro núcleo. E aí, nesses casos, a decisão ela deve ser formalizada em formulário padronizado e entregue ao assistido com a indicação dos motivos da decisão. O parágrafo 1º do artigo 10A estabelece que o atendimento inicial e a elaboração da petição inicial são atribuições do defensor público do local de residência do assistido, ainda que a ação precise tramitar em foro diferente. Em seguida, o parágrafo 2º do artigo 10A prevê que, uma vez proposta a ação, o defensor da comarca onde tramita o processo assume a condução dos demais atos processuais. Além disso, avançando agora um pouco, o parágrafo 6º do artigo 10A estabelece que o defensor da comarca de residência deve orientar o assistido de que, se a audiência de conciliação ou mediação for infrutífera, ele deve comparecer ao núcleo da defensoria da sua residência para apresentar a contestação, devendo então o defensor requerer que a defensoria da comarca onde tramita o processo seja intimada para avaliar eventual atuação ou, subsidiariamente, nomear um advogado dativo. E aqui, atenção! O parágrafo 8º do artigo 10A traz uma exceção relevantíssima. Em casos urgentes envolvendo saúde pública ou saúde privada, quando houver atendimento e propositura de ação judicial, o assistido ou seu representante poderá optar por ser atendido em núcleo diverso do seu domicílio. Por fim, agora a gente vai ver a norma que garante um mecanismo interno de revisão da negativa de atendimento. Eu estou falando aqui do artigo 9º. Ele estabelece que, se o defensor público natural concluir pela inexistência de hipótese de atuação, ele deve orientar o assistido sobre o direito de ter sua pretensão revista pelo DPG. Caso o assistido não concorde com a decisão do defensor natural, o defensor ele deve comunicar imediatamente o fato ao DPG, expondo as razões para não atuação. Cabe, então, ao DPG decidir a controvérsia, podendo, então, acatar ou não a posição ali do defensor natural. E o parágrafo único do artigo 9º prevê ainda que, se o defensor público geral entender de forma fundamentada que há
hipótese de atuação da defensoria é uma hipótese de atuação institucional, ele deve designar outro defensor público para atuar em favor do assistido. Já o artigo 10 trata dos conflitos de atribuição entre membros da defensoria. Nesses casos, o conflito ele deve ser suscitado de forma fundamentada pelos defensores interessados, podendo ser feito em conjunto ou separadamente, e ele vai ser dirimido pelo DPG. E isso é o panorama dessa resolução, pessoal, muito importante. E no próximo bloco a gente vai analisar uma resolução prevista no edital relacionada à atuação da Defensoria Pública nos feitos criminais. Prosseguindo nosso estudo, agora a gente vai tratar da resolução número 79 de 2015 do Conselho Superior, que regulamenta a atuação dos membros da instituição nos feitos criminais. Aqui eu já aproveito para adiantar que o artigo 6º traz um detalhe importantíssimo. A resolução também se aplica aos procedimentos de apuração de ato infracional, lá no âmbito da infância e juventude. Então, tudo que a gente vai ver aqui agora também pode ser transportado para a esfera infracional. Pois bem, logo no início da normativa aparece uma regra muito importante. O artigo 1º ele estabelece que é vedado ao defensor aceitar uma nomeação para atuar como defensor dativo em processo no qual o acusado ou investigado já possua advogado constituído que, mesmo intimado, não comparece ao ato processual. Ou seja, se o réu ele já tem um advogado constituído, a regra é que a defensoria não substitua automaticamente esse advogado. E essa vedação busca evitar que a defensoria acabe atuando como uma substituta ali de advogados privados, o que descaracterizaria a função constitucional ali de assistência jurídica aos hipossuficientes. Mas a própria resolução traz uma exceção importante. O parágrafo 1º do artigo 1º estabelece que o defensor ele pode aceitar a nomeação e assumir a defesa se o réu declarar nos autos que não possui condições de manter ou constituir advogado e que precisa da assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública. Portanto, se houver declaração de impossibilidade financeira, a atuação institucional vai passar a ser possível. Outro ponto relevante aparece no parágrafo 2º do artigo 1º. Após aceitar a nomeação, o defensor ele deve avaliar, no caso concreto, se é necessário solicitar a redesignação do ato processual, de forma a garantir a intimação pessoal com carga dos autos nos termos da Lei Complementar Estadual. E o artigo 2º estabelece que o exercício da assistência jurídica criminal não depende, ou seja, prescinde, né, vai que o examinador quer confundir aí vocês. Então, ela não depende da análise da necessidade econômica do beneficiário quando o investigado, indiciado ou denunciado não constituiu advogado. Ou seja, na esfera penal, a atuação da defensoria pode ocorrer independentemente da verificação de hipossuficiência econômica. Só que o próprio artigo prevê uma consequência importante. Se o defensor verificar que o acusado tem condições financeiras, ele deve requerer ao juiz o arbitramento de honorários em favor da defensoria. Ele que eu digo o defensor, especialmente quando o interessado não se enquadrar nos critérios da Resolução 90 de 2017, que trata da hipossuficiência, como a gente acabou de ver no primeiro bloco. Outro ponto que merece atenção está no artigo 3º. A resolução ela fala que é vedado ao defensor atuar em cartas precatórias quando houver advogado atuando no processo originário. E aqui a lógica é semelhante à regra do artigo 1º dessa resolução. Já o artigo 4º disciplina uma situação bastante comum no processo penal, que é a renúncia ou a inércia do advogado constituído. Nessa hipótese, o defensor, após receber uma intimação pessoal com vista dos autos, ele deve requerer a intimação da parte que pretende ali ser o assistido, para que ele indique novo advogado ou declare a sua condição de hipossuficiência. Só depois que ele fizer isso é que vai ser possibilitado, então, o patrocínio ali da causa pela defensoria. Ou seja, antes de assumir a defesa, deve-se dar a oportunidade ao acusado de falar ali se ele vai querer constituir outro advogado ou não, porque pode ser que ele queira.
Seguindo, o artigo 5º estabelece que, se o acusado declarar possuir condições de contratar advogado ou se ficar comprovada sua capacidade econômica, o defensor deve solicitar as providências previstas no artigo 2º, que envolvem o pedido de arbitramento de honorários em favor da defensoria. E isso aqui é o passeio por essa resolução, e no próximo bloco a gente vai falar sobre uma resolução da Defensoria do Mato Grosso que trata da utilização do sistema solar no registro de atendimentos e atividades institucionais. Pessoal, a Resolução Conjunta número 9 de 2023 da Defensoria Pública Geral e da Corregedoria Geral trata da utilização do sistema SOLAR, que é a sigla para Solução Avançada de Atendimento de Referência. E aqui um detalhe curioso: eu já estagiei na Defensoria do Tocantins, que é o meu estado natal, e quando eu cheguei e comecei a mexer nos sistemas, eu perguntei o porquê desse nome solar, né? Por que que tem a ver com sol? Pois bem, esse sistema também é utilizado lá, só que aí no local e na ocasião em que eu estava, não me souberam dizer, mas agora eu sei. Voltando, no artigo 1º, a resolução determina que é obrigatória a utilização desse sistema. Segundo o próprio dispositivo, o sistema solar deve ser utilizado para várias funções institucionais, como, por exemplo, o cadastro de usuários, o registro dos atendimentos, a prática de atos processuais, registros de atividades judiciais e extrajudiciais, relatórios, controles de dados institucionais. O parágrafo único do artigo 1º ainda amplia essa regra ao estabelecer que o uso do sistema abrange todas as etapas do atendimento, incluindo atendimento inicial, triagem, atendimentos em continuidade, arquivamento digital de documentos e registro de providências relevantes relacionadas ao caso do assistido. Ou seja, o Solar ele funciona como uma plataforma central de gestão dos atendimentos da Defensoria Pública do Mato Grosso. Seguindo, o artigo 2º, ele vem disciplinar a forma de acesso ao sistema. Ele estabelece que o Solar deve ser acessado por meio do menu Serviços no site da Defensoria. Um ponto importante aparece no artigo 3º, que trata do relatório mensal de atividades, chamado de RMA, que deve ser produzido exclusivamente por meio do sistema Solar, conforme a Lei Complementar Estadual da Defensoria do Mato Grosso. E, por fim, o artigo 6º estabelece que a Corregedoria Geral é o órgão competente para coordenar, orientar e regular o uso do sistema solar. Agora, no próximo bloco, a gente vai analisar outra resolução que trata da política de linguagem simples no âmbito da Defensoria do Mato Grosso. Como dito, a Resolução número 9 de 2024 da Defensoria Pública Geral institui a política de linguagem simples no âmbito da Defensoria. Essa resolução tem como objetivo central tornar a comunicação institucional mais clara, acessível e compreensível para o público, o que vem se conectar então diretamente com a missão da Defensoria de ampliar o acesso à justiça e à informação. Logo no início da norma, o artigo 1º, no parágrafo único, define o que se entende por linguagem simples. Trata-se de uma técnica de comunicação utilizada para transmitir informações de forma clara e objetiva, de forma a facilitar a compreensão das comunicações, tudo sem prejuízo da língua portuguesa. Na sequência, o artigo 2º apresenta um conjunto de diretrizes para a aplicação da linguagem simples. Entre essas diretrizes, a resolução destaca, por exemplo, a preferência por palavras conhecidas de uso comum, inciso 3, a vedação ao uso de termos discriminatórios, que está no inciso 4, e a adoção de linguagem adequada às pessoas com deficiência, que está no inciso 5. Passando agora para os objetivos da política, o artigo 3º ele apresenta algumas finalidades importantes. Entre elas, me chamou a atenção o inciso 7, que fala sobre reduzir as desigualdades, porque aqui a gente deve lembrar que esse é inclusive um dos objetivos fundamentais listados na
Constituição Federal e também está previsto na Lei Complementar 80 da Defensoria. A resolução, ela também cria uma estrutura institucional responsável por implementar essa política. O artigo 4º, ele institui então o grupo de trabalho sobre linguagem simples. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero que vocês saibam que o artigo 8º determina que as reuniões devem ocorrer ao menos mensalmente. Pois bem, fechamos aqui a resolução 9 de 2024 do DPG e no próximo bloco a gente vai analisar outra resolução importante do edital que trata da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual no âmbito da Defensoria. Pessoal, logo no artigo 1º, a Resolução 16 de 2023 da DPG, que institui a política de prevenção, tratamento e enfrentamento do assédio moral e do assédio sexual, estabelece que essa política se aplica às relações socioprofissionais e à organização do trabalho dentro da instituição, abrangendo situações ocorridas presencialmente ou, atenção aqui, por meios virtuais. Além disso, o dispositivo deixa claro que a política ela não se limita aos membros e servidores. Ela também vai alcançar estagiários, aprendizes, prestadores de serviços, voluntários, terceirizados e outros colaboradores. O artigo 2º, ele vem trazer definições importantes. Primeiro, a resolução define assédio sexual como a conduta de conotação sexual verbal, não verbal ou física, reiterada ou não, que tenha por objetivo ou efeito constranger ou perturbar a pessoa, afetar a sua dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil ou degradante, independentemente de existir relação hierárquica entre as pessoas envolvidas. Isso está no inciso 1 do artigo 2º. Por sua vez, o assédio moral ele vem ser definido como uma conduta reiterada ou não que degrade as condições de trabalho, atente aí contra a dignidade da pessoa ou submeta ela a abusos, a difamação ou tratamento frio e impessoal. A resolução utiliza mesmo esses termos, tratamento frio e impessoal, podendo comprometer a saúde física ou mental da vítima ou seu desenvolvimento profissional, independentemente da condição de superior hierárquico. Esse é o inciso 2. A resolução, ela também menciona o assédio moral institucional, isso aqui é interessantíssimo, que ocorre quando práticas abusivas são incorporadas a estratégias organizacionais ou métodos de gestão, produzindo então uma exclusão ou pressão sistemática sobre colaboradores de forma sistemática e reiterada. Isso aí está no inciso 3. E o último conceito do artigo 2º está no inciso 4, que trata da transversalidade, que é entendida como a integração das diretrizes de combate ao assédio. No ponto referente aos princípios dessa política, o artigo 3º estabelece vários fundamentos orientadores, e entre eles eu vou destacar os seguintes: o protagonismo da vítima, que está no inciso 8, a atenção à condição de vulnerabilidade da vítima, que está no inciso 9, e a prevenção da revitimização, que está no inciso 10. Depois dessas disposições iniciais, a resolução ela vem criar uma estrutura responsável por implementar a política. O artigo 4º determina a criação da Comissão de Prevenção, Tratamento e Enfrentamento. O artigo 5º estabelece uma composição mínima para essa comissão. Ela deve contar, então, no mínimo, com uma defensora pública que atua ou tenha atuado no enfrentamento à violência contra a mulher, uma servidora psicológica ocupante, ou melhor, psicológica não, uma servidora psicóloga ocupante de cargo efetivo e, por fim, no inciso 3, pode ser um servidor ou servidora com formação em direito. Avançando, o artigo 10 diz que a comissão vai se reunir de forma ordinária, no mínimo toda primeira semana do mês. E o artigo 11 delimita o foco de atuação da comissão, prevendo inclusive que ela
pode acompanhar e solicitar informações sobre o andamento dos casos em que tenha remetido a denúncia do assédio à Corregedoria Geral, resguardado, claro, o sigilo. E o artigo 12, por sua vez, organiza essa atuação em duas frentes principais. A primeira é no viés preventivo. A segunda é o tratamento e enfrentamento. E o artigo 13 traz uma ressalva importante. Essa comissão não substitui as comissões de sindicância e do PAD. Passando agora para as medidas possíveis no campo de tratamento e enfrentamento, lembrando que esse aí é um viés de uma das duas frentes principais. Uma previsão que eu achei curiosa é a do artigo 19, que preconiza que a comissão deverá incentivar o não anonimato, a fim de atingir maior eficácia no enfrentamento dos casos. Então, olha só como isso também poderia dar uma questão de prova, que talvez você possa ter um raciocínio da seguinte forma: ah, mas talvez o ideal seria que pudesse ser incentivado o anonimato para ter mais denúncias. Mas não, olha só, que o fim de incentivar que não ocorra o anonimato tá para se atingir uma maior eficácia no enfrentamento dos casos. Já o artigo 20 apresenta algumas ações que podem ser adotadas nas situações de assédio. Entre elas, eu vou frisar essas. Primeiro, está no inciso 1 do artigo 20, acolhimento da vítima pela psicóloga da comissão. Inciso 2, encaminhamento a serviços de apoio ou de saúde, inclusive fora da defensoria. E o inciso 3, encaminhamento do caso à Corregedoria Geral ou à Defensoria Pública Geral para apuração disciplinar. Por fim, a resolução também determina que a política instituída pela resolução vai integrar todos os contratos de estágio e prestação de serviços firmados pela Defensoria. E isso está no artigo 25 e visa assegurar o alinhamento entre os colaboradores. Pois bem, agora, no próximo bloco, que rufem os tambores, pois a gente vai analisar a última resolução do edital que trata da política de prevenção de conflitos de interesses no âmbito da Defensoria do Mato Grosso. Ufa, chegamos ao fim. E para fechar, vamos analisar a resolução número 18 de 2023 da ADPG, que trata da política de prevenção e gestão de conflitos de interesses no exercício de cargos na Defensoria. Logo no artigo 1º, o parágrafo único, ele traz um detalhe importante. As hipóteses de conflito de interesses previstas na resolução são apenas de caráter exemplificativo, ou seja, outras situações também podem ser consideradas conflitos de interesses se se enquadrarem na definição prevista. Em seguida, o artigo 2º ele define quem está sujeito a essa política, e a resolução se aplica aqui ao inciso 1, DPG e 2 subs, e ao secretário executivo da administração e diretor-geral. Inciso 2, aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança ligados a esses gabinetes aí do inciso 1. E o inciso 3 e 4, ele se refere aí aos agentes envolvidos em síntese em processos de aquisição, como agentes de contratação, pregoeiros e membros de comissão de licitação. E o inciso 5 se refere aos servidores que integram a equipe de apoio desses agentes aí dos incisos 3 e 4. Além disso, o parágrafo único do artigo 2º, ele amplia a aplicação da norma para qualquer ocupante de cargo ou função que tenha acesso à informação privilegiada capaz de gerar vantagem econômica ou financeira. Avançando para o artigo 3º, a própria resolução define alguns conceitos importantes. Por exemplo, considera-se conflito de interesses a situação em que há um confronto entre interesses públicos e privados capaz de comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho ali da função pública. Está no inciso 1. Já a informação privilegiada vem a ser aquela que se relacione com assuntos sigilosos ou relevantes para decisões institucionais que tenham repercussão econômica ou financeira e que não sejam de conhecimento público. Isso está no artigo
ou melhor, no artigo 3º, inciso 2. E a resolução, ela também define o procedimento de aquisição como qualquer etapa do processo administrativo destinado à contratação de bens ou serviços, seja por licitação ou contratação direta. E, pessoal, no caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflitos de interesses, quem o agente público deve consultar? O parágrafo 1º do artigo 4º diz que é a Corregedoria Geral. O parágrafo 2º do artigo traz um detalhe relevante. A configuração do conflito de interesses independe da existência de dano ao patrimônio público ou do recebimento de vantagem pelo agente público. E ainda nesse contexto preventivo, o artigo 5º ele vem determinar que a administração deve observar o princípio da segregação de funções justamente para evitar situações de autocontrole e autofiscalização, especialmente nos processos de aquisições. E esse artigo aqui, eu acredito que tenha sido influenciado justamente pela previsão desse princípio na Lei de Licitações, né, de 2021, se vocês se recordarem. Passando agora para as hipóteses concretas de conflitos de interesses, o artigo 6º apresenta diversas situações que configuram conflito no exercício do cargo. Entre elas, eu vou destacar aqui os incisos 1 e inciso 6. O inciso 1 fala que divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro obtida em razão das atividades exercidas configuram aí a hipótese de conflito. O inciso 6, ele fala que seria a hipótese de receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe, fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento. Agora eu quero que vocês sintam esse cheirinho de prova do parágrafo único do artigo 6º. Ele esclarece que essas situações se aplicam mesmo quando o agente estiver de férias, licenciado ou afastado. E essas situações a que eu me refiro são todos os incisos do artigo 6º, tudo bem? Não só esses que eu destaquei. Outro ponto muito importante que está lá para o final da resolução é que as disposições contidas nos artigos 4º e 5º e, olhem só, no inciso 1 do artigo 6º, que é o que destaquei aí da hipótese de divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, estendem-se a todos os agentes públicos no âmbito da Defensoria, conforme previsto pelo artigo 16. Porque aqui, se a gente bem se lembra, no artigo 2º, ele está falando ali de quem está sujeito a essa política, que era o DPG, SUB, aqueles agentes lá que mexem com aquisições, e o pessoal lá do gabinete, né? Pois bem, o artigo 16 vem ampliar o alcance aqui dessa resolução para hipótese ali do inciso 1 do artigo 6º e também aquelas disposições contidas ali nos artigos 4º e 5º. Quanto à fiscalização dessas situações, o artigo 8º ele estabelece que compete à Corregedoria Geral orientar, avaliar e decidir sobre a existência de conflitos de interesses, inclusive podendo autorizar o exercício de atividade privada quando não tiver o conflito efetivamente. Já o artigo 9º atribui à unidade de controle interno funções de prevenção, fiscalização e comunicação de possíveis conflitos de interesses à corregedoria. Outro ponto importante aqui também aparece no artigo 10. Os agentes públicos que a gente listou lá no início desse bloco, que são aqueles lá do artigo 2º, eles devem passar por um procedimento de verificação antes de ocupar os cargos especificados. Mas aqui há uma exclusão. Isso não abrange o DPG, os 2 subs e o secretário executivo da administração e diretor-geral, que estão no inciso 1 do artigo 2º, porque o próprio artigo ele exclui desse procedimento de verificação esses sujeitos, então só vai se aplicar aqueles outros lá do artigo 2º. E o parágrafo 2º diz que esse procedimento de verificação vai ser exercido pela Corregedoria Geral com o apoio da Unidade de Inteligência e Segurança Institucional e, ao final, vai ser remetido à Defensoria Pública Geral com parecer. Então, vejam aqui que nem seria possível querer incluir o DPG, porque depois o relatório lá vai ser encaminhado
para o próprio DPG, né, o parecer, aliás, que é o termo que aparece aqui. Por fim, eu gostaria de ler com vocês o artigo 13, que trata de edital de licitação e diz o seguinte, abre aspas, os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado deverão estabelecer vedação de que familiar de membro ou servidor da Defensoria com parentesco em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau participe diretamente do processo de contratação ou preste serviço no órgão. Pessoal, e com isso a gente chega ao fim desse episódio em que percorremos as resoluções expressamente indicadas no edital. Não se esqueçam de conferir ali o material Mapearei, que está no www.defensorarei.com ou no link do meu Telegram. E a ideia aqui foi justamente transformar esse conteúdo aí normativo dessas resoluções, que às vezes é bem chatinho de ler e que passa por vezes despercebido no estudo, em uma revisão, destacando aqui os pontos que eu julguei pertinentes. E se você chegou até aqui, está aqui até agora me ouvindo, eu espero de verdade que esse episódio tenha contribuído para a sua preparação e que caia muita coisa que a gente abordou aqui para a gente tirar uma pontuação muito boa. Agora é confiar no caminho que a gente percorreu, né? E manter a calma, fazer uma boa prova também. Desejo muito sucesso a todos vocês neste domingo. Boa prova e abraços verdes.